Dr. Sanchal, o que é que traz cá a este Hospital de Torres? Repare, evidentemente que a saúde é uma prioridade política fundamental para qualquer governo e, naturalmente, eu sendo candidato a líder do PSD e se ganhar as eleições, serei candidato a primeiro-ministro, e, portanto, a saúde é uma grande prioridade e esta visita foi feita para perceber um pouco como está o Serviço Nacional de Saúde. E, sinceramente, aqui nós tivemos claramente, mais uma vez, a confirmação de que os serviços de urgência estão em colapso e em ruptura. Portanto, não há dúvida que o Ministério da Saúde não preparou o pós-pandemia, portanto há aqui uma falha séria e grave do governo de António Costa, do governo do PS. Há uma degradação da situação que no fundo resulta de 6 anos de políticas de saúde que não foram bem orientadas, mas no caso das urgências em particular, elas revelaram-se mesmo à beira da ruptura. Portanto, neste momento, seja porque continua a haver muita procura nas doenças respiratórias, seja porque há muita gente que no pós-pandemia teve de regressar, no fundo, aos hospitais, os cuidados primários não estão a dar resposta. Esta é uma zona dos países uma das zonas do país em que há menos médicos de família e, portanto, a única resposta que as pessoas têm é vindo às urgências. E isso leva as urgências ao colapso, os profissionais não conseguem responder à procura que existe e, portanto, sinceramente, isto é claramente o sinal de que nós estamos com um governo que teve políticas erradas na área da saúde, em particular nesta área muito, muito sensível, que já tinha problemas da gestão das urgências e que com o pós-pandemia e agora eventualmente até com alguma retoma de casos no Covid, portanto com esta subida das últimas semanas, está a tornar-se absolutamente ingerível no país. Sendo este o diagnóstico, qual seria a sua terapia? Repare, na questão das urgências é evidente que nós só temos 2 soluções. Uma é a questão dos cuidados primários e, portanto, como sabe, em muito caso de unidades de cuidados primários que funcionavam, por exemplo, com horários alargados ou até funcionavam permanentemente, isso aliviava muito as urgências dos hospitais, porque as pessoas que tivessem uma doença ou sintomas que não fossem muito graves não vinham ao hospital, iam esses serviços que estavam abertos com horário alargado ou permanentemente, e isso foi praticamente tudo fechado. Portanto, essa é a primeira coisa, é a resposta dos cuidados primários, e a segunda é a questão do médico de família, que é a grande ilusão, foi o grande golpe, eu diria, é quase que uma fraude do ponto de vista das promessas que foi feita pelo governo de António Costa e pela Ministra da Saúde, e que falhou em toda a linha, e que em particular em Lisboa e Val do Tejo é uma situação mais grave que no resto do país, e aqui na Zona Oeste, e portanto no Centro Hospitalar do Oeste, no seu raio de ação, que tem mais de 220 mil pessoas, é evidente que é ainda mais grave dentro da própria região de Lisboa e Val do Tejo. E portanto, se as pessoas não têm um médico assistente, evidentemente, quando têm um problema, recorrem à urgência, mesmo que não haja necessidade disso, porque não têm outra solução. E portanto, nós temos que insistir, mais uma vez, nos cuidados primários e na universalização dos médicos de família. É a única forma de poder combater e estas são propostas e visões. Há uma outra importante, mas enfim, essa é talvez de mais médio prazo, que é a questão da prevenção. Nós, Portugal, como sabe, também na prevenção da doença e em particular de muitas doenças que são graves e que se começam a manifestar à medida que a idade avança, porque o envelhecimento da população também é aqui um fator de agravamento. Ou seja, a perspectiva de procura dos serviços e dos cuidados médicos continua a ser de aumento, é a prevenção. Nós investimos 1% do nosso orçamento de saúde em prevenção, quando na Europa está sempre acima dos 3%, 4% a média europeia. Portanto, temos aqui, se quiser, 3 fatores estruturais que contribuem para isto. Um dos problemas que são apresentados pelos responsáveis pela saúde prende-se com a existência ou não existência de médicos. Dizem eles que é muito complicado conseguirem médicos para o Serviço Nacional de Saúde e para os hospitais. Encontra alguma solução para resolver esse problema? Repare, há um ponto que temos que dizer e que tem que se anunciar hoje. Foi revelado que nós, nos últimos 200 dias, perdemos 400
médicos, portanto, uma média de 2 por dia no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, que ele não está a ser capaz de atrair os médicos, e aqui também se falou disso, dessa dificuldade, e eu penso que isso tem muito a ver, por um lado tem a ver com as condições de trabalho, e o caso das urgências é um caso evidente. Há médicos que não querem ir para o Serviço Nacional de Saúde porque têm que fazer urgências com horas extraordinárias que são absolutamente sobrecarregadas e, portanto, evidentemente que preferem outros centros hospitalares, normalmente não públicos, não é? Onde não têm, de facto, essa obrigação de fazer urgências. Este é um aspecto. Portanto, um é as condições de trabalho. E outro tem mesmo a ver com a própria atração, em termos, se quiser, de carreira. Nós sabemos que as carreiras médicas estão hoje num impasse, não é? E, portanto, isto vale também em parte para os enfermeiros, porque também há hoje uma dificuldade, apesar de Portugal formar imensos enfermeiros e também formar imensos médicos, não é? Nós não conseguimos captá-los para o Serviço Nacional de Saúde muito por causa desse estrangulamento das carreiras. E, portanto, é evidente que tem que haver uma gestão feita na área da saúde a este propósito. Se me permite, há aqui um outro número que é muito importante. Repare, nós, entre 2015, ou 2016 e 2020, portanto, em 5 anos, nós tivemos mais 60 mil funcionários públicos na função pública. Portanto, a função pública cresceu cerca de 10%. E não foram nem professores, nem médicos, nem enfermeiros, não é? Portanto, esta aqui é a questão. Ou seja, nos setores em que nós verdadeiramente precisávamos de mais profissionais, sabemos que há 20 mil alunos sem educação, sem aulas neste momento, especialmente de matemática e português. Sabemos que temos falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde e temos essas saídas, digamos, muito expressivas do próprio Serviço Nacional de Saúde e, no entanto, as contratações que foram feitas não foram para estas áreas e, portanto, não se compreende como é que cresce a função pública 10% e nós continuamos com falta de profissionais, seja na área médica ou na área da saúde, melhor dito, profissionais de saúde, seja na área da educação. É um contrassenso. Mas isto demonstra o quê? Demonstra que nós temos, apesar dos discursos otimistas que hoje o Primeiro-Ministro António Costa quis fazer, a verdade é que nós temos uma gestão e uma governação de 6 anos que, nos serviços públicos essenciais, falhou clamorosamente. E, portanto, não só falhou no crescimento económico, que foi sempre anémico, como falhou também na questão de, no fundo, temos uma carga fiscal máxima e serviços públicos cada vez mais pequenos, cada vez menos efetivos. Portanto, temos carga fiscal máxima com serviços públicos mínimos. Esta é, no fundo, o resumo. A redução das 40 horas para as 35 horas prejudicou isso? Com certeza, se falar com todos os, enfim, nos vários hospitais que eu tenho visitado ao longo destes anos, nestes últimos 2 anos ou 3 anos, mas também até já nesta campanha é o segundo que visito, em áreas completamente diferentes, e todos os gestores hospitalares apontam para que a situação se agravou muito quando se mudou das 40 para as 35 horas. Isso hoje é um facto reconhecido. E em relação ao setor privado social, que papel é que podem ter aqui? Repara, o setor privado e social pode ter um papel importante e isso está muito claro a ajudar a resolver este problema, está muito claro na minha moção de estratégia. Por um lado, nós não devemos ter esta desistência das parcerias público-privadas. A parte temos aquele célebre caso, eu diria, exemplo, o caso de escola, que é o caso do Hospital de Braga, que tinha um desempenho excelente, que custava menos ao Estado do que custa hoje, e hoje, desde que deixou de ser gerido por privados, uma parceria público-privada, passou a ser integralmente público e está no Serviço Nacional de Saúde, custa mais caro aos contribuintes e tem um desempenho muito pior, incluindo nas urgências. Aliás, lá também já houve demissões em bloco de médicos com responsabilidades na área da urgência. Portanto, há esse aspecto e há um outro muito importante, que em muitos hospitais do país tem aliviado a situação, que é a contratação, no caso das listas de espera, seja para cirurgia, seja para consulta, com hospitais do setor social e do setor privado, para eles poderem complementar a ação dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, nós o que temos que olhar é um utente de um hospital não quer saber se o hospital é público, privado ou do setor social. Quer é ser atendido em tempo e ser tratado convenientemente. Isso é que é o ponto fundamental. É evidente que o Serviço Nacional de Saúde público será sempre o tronco de qualquer sistema de saúde em Portugal.
não temos dúvidas sobre isso, mas ele pode usar essa capacidade instalada para, por exemplo, desde logo aliviar muitas destas questões que são das urgências, que eu volto a dizer, aqui em Torres Vedras, no Centro Hospitalar do Oeste, ficou muito claro que a questão das urgências é hoje uma questão nacional. Não há um hospital do Serviço Nacional de Saúde que não esteja em ruptura ou em colapso, e isso é uma falha clara do Ministério da Saúde, para a qual nós temos de encontrar aquelas respostas que aqui já pude dar quando falei com o colega anterior. Dr. Rangel, está em Torres Vedras, desde que isto foi englobado no Centro Hospitalar do Oeste, nem Torres Vedras nem Caldas da Rainha estão contentes, nenhum nem outro tem serviços. Fala-se de um novo hospital, está programado um novo hospital. O que é que acha da proliferação de hospitais ou da junção numa unidade central? Repare, não há dúvida que, mesmo olhando para as obras que estão em curso, seja no Hospital das Caldas, seja no Hospital aqui de Torres Vedras, seja até no Hospital de Peniche, há uma coisa que a Administração do Centro Hospitalar diz que é clara e que muitos dos autarcas defendem, é que é preciso definir uma localização, qualquer que ela seja, e ter um centro hospitalar novo, portanto, ter um novo hospital que concentre as valências. E isso, por exemplo, também será um fator decisivo para atrair médicos para o Centro Hospitalar do Oeste, porque, evidentemente, com novas condições, como dizia, as condições de trabalho são muito importantes, com alguma escala na própria prática médica, a capacidade de atração de profissionais de saúde, sejam enfermeiros, sejam médicos, é muito maior. E, portanto, o problema do Centro Hospitalar do Oeste é um problema estrutural que só se resolve com um novo hospital. Isso é uma ideia. Agora, é preciso uma certeza quanto à sua construção e ao seu funcionamento e quanto à sua localização. Mas eu julgo que até que devemos abandonar uma pequena guerra, digamos assim, de saber se o local deve ser este ou aquele. Eu acho que hoje até já há um consenso, as pessoas estão tão cientes de que a verdadeira solução para o problema da saúde na população do Centro Hospitalar do Oeste é a construção de um novo hospital, que os próprios autarcas já têm um consenso no sentido que o Governo defina uma localização e que eles aceitarão essa localização. O que é fundamental é que o novo hospital possa funcionar, porque, repare, neste momento estamos a ver que se fazem nos 3 hospitais que servem, digamos, que fazem parte do centro hospitalar, obras, um conjunto de empreitadas, que evidentemente precisam, algumas delas podem, não seriam necessárias se tivéssemos um novo hospital, isto é, estamos no fundo a ter que fazer um conjunto de remendos neste momento que, com a perspectiva do novo hospital, não seria necessário fazer, mas como não se sabe se vai haver, se não vai haver, portanto há uma grande incerteza, é no fundo um projeto que tem quase 20 anos, se quisermos assim, evidentemente que isso torna impraticável não alargar algumas valências, porque não se sabe se vai haver ou não um novo hospital. Obrigado.